Olá, sejam bem-vindos à Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou o Padre André e sou professor aqui no curso de Teologia da UCDB. E hoje, um grupo de estudantes vem conversar com a gente a respeito de um tema muito importante, a respeito de uma palavra muito importante da Igreja Católica. Nos últimos dias, nessas últimas semanas, a gente tem ouvido falar muito sobre a morte do Papa Francisco, sobre a eleição do novo Papa, o Papa Leão XIV, e agora, olhando um pouco tudo aquilo que o Papa Francisco deixou na vida da Igreja, eu convido você a percorrer um primeiro documento, uma primeira palavra, um primeiro pronunciamento do Papa Francisco, chamada Evangelii Gaudium. Esse nome, que vem do latim, significa a alegria do Evangelho. Então, a gente vai, a cada momento aqui da nossa conversa, ouvir alguns estudantes que vêm conversar com a gente, que vêm explicar para a gente um pouquinho, passo a passo, sobre essa experiência. Então, eu convido você a ficar com a gente. Hoje, agora, nesse começo de conversa, nós temos aqui dois estudantes, do curso de Teologia, que vão conversar com a gente a respeito das primeiras palavras desse texto, Então, o Papa Francisco foi eleito lá em 2013 e logo ele veio para o Brasil, fez muita coisa e o pessoal ficou muito animado com ele, com a alegria dele, com o modo dele se comunicar com as pessoas. E hoje eu estou aqui com a Luciana Icassati Almirão e também com o Caio Negreiros Cachuté. Eles são estudantes de teologia, a Luciana é leiga aqui de Campo Grande e o Caio é seminarista da Diocese de Dourados, está se preparando para ser padre. Luciana, fala para a gente um pouquinho o que esse documento fala, Qual que é aí, o que significa para a gente entender um pouco, O que significa isso? Evangelii Gaudium, o que o Papa Francisco diz no começo desse texto? O Papa Francisco, ele trouxe essa palavra publicada em 2013, que foi a primeira exortação apostólica dele, falando da alegria do Evangelho. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, o Papa cita alguns textos bíblicos, Você leu, você pesquisou um pouquinho esses textos bíblicos, comenta para o pessoal pelo menos um texto aí que o Papa gostava muito, o Papa Francisco gostava muito de citar. Sim, ele falava que toda vez que ele lia esse texto, ele relia, trazia uma alegria, na vida dele. Então, é Sofonias 3,17, que agora eu vou ler para vocês. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, estremece em seu amor. Ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. Exatamente, Então, pensando nesse texto, pensando nesse início de conversa, o Papa Francisco, de algum modo, já vai trazer para a gente esse convite, para toda a humanidade, de modo especial para a Igreja, sobre o que significa essa alegria do anúncio do Evangelho. Caio, o Papa começa falando da transformação missionária da Igreja, Então, o primeiro ponto, desse texto é isso. Então, o que significa a palavra igreja em saída, O Papa vai dizer para a gente que ele deseja, é sonho dele, uma igreja em saída. O que significa essa igreja em saída? Essa igreja em saída, ela se dá basicamente por uma alegria missionária. Tal alegria, ela é expressa sobretudo numa palavra que o Papa Francisco vem a criar. Ele cria uma palavra, um neologismo que ele chama, é a palavra primeirear. Então a gente precisa primeirear as nossas pastorais para que possamos assim acompanhar aqueles que estão mais marginalizados. Uma marginalização não meramente financeira, mas também existencial. Legal. E assim, pensando na estrutura da igreja, Então, quem conhece a Igreja Católica sabe que ela é uma instituição milenar, que tem aí estruturas muito sólidas, Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque pode se tornar um peso, Então, pensando nessas estruturas, nas reformas das estruturas da igreja, como efetivar, então, essa igreja missionária, essa igreja em saída, naquilo que o Papa chama de conversão pastoral? A conversão pastoral, ela pode se dar mediante vários modos. Um desses modos é uma igreja menos complicada, uma igreja mais aberta e comunicativa. Uma igreja que não fique tão burocratizada, mas mais preocupada em estabelecer uma espécie de êxodo
né, no amor. O que seria isso? Sair de si mesmo e ir ao encontro daqueles que mais necessitam da misericórdia. Misericórdia que se dá fundamentalmente de Deus para conosco, e assim, desse modo, nós podemos ser verdadeiramente misericordiosos para com o próximo. Bacana, obrigado. Mas a gente sabe, né, que isso não é fácil. No mundo de hoje, principalmente o desejo do Papa, e com certeza o Papa Leão tem esse desejo de continuar nesse caminho, enfrenta muitas dificuldades, né? Então, fique com a gente, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a crise do compromisso comunitário, porque na vida cristã, de algum modo, nós estamos aí situados nessa sociedade desafiadora também. E continuando a nossa conversa, agora a gente recebe mais 2 estudantes do curso de Teologia aqui da UCDB. Agora está comigo aqui o Pedro Henrique e também está comigo o Alexandro. Eles também são seminaristas e também fazem aí a formação na Teologia. Lembrando que o curso de Teologia é aberto para todos, né? Você que tem interesse de conhecer mais a sua fé, ter aí um aprofundamento, né, tanto teórico quanto prático a respeito dos princípios e fundamentos da fé católica, a UCDB tem um curso de teologia todo especial para você, seja presencial, seja também EAD. Mas vamos continuar aqui conversando sobre a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. O Papa Francisco, ele aponta aqui, nesse segundo passo desse documento, alguns limites, né, a gente pode dizer assim, naquilo que tem a ver, né, tem a ver com o anúncio do Evangelho, com a atividade missionária da vida da igreja, já que anunciar o Evangelho é próprio do cristão, é uma necessidade, é algo fundamental na vida cristã, né? Então, eu queria perguntar aqui para o Pedro Henrique, quais desafios, assim, no mundo atual, a gente pode... o Papa aponta, né, como grande desafio para que a gente viva o Evangelho e anuncie o Evangelho que põe em xeque os valores cristãos. Então, alguns desafios que o Papa coloca, antes da gente começar, é bom a gente recordar que para a doutrina cristã, o povo de Deus, que o Papa ele vai exortar, ele vai, como um pai, né, ele vai orientar, o povo de Deus significa todos os batizados, né? Todos os bispos, todos os sacerdotes, todos os leigos, eles são o povo de Deus. E o Papa, dessa forma, quando ele vai orientar o povo de Deus, ele coloca que alguns desafios, eles têm uma relação com o mundo. Porque o batizado, o cristão, o povo de Deus vive no mundo. Então vai ter algum contato com o mundo, vai ter uma relação com os acontecimentos, com os fatos da história. E aí, nessa relação com o mundo, surgem desafios para a vivência do cristianismo, para a vivência dos valores da nossa fé. E aí o Papa, ele coloca, então, digamos que 3 elementos principais do mundo de hoje que são difíceis da gente... são difíceis, mas é possível a gente vencer com a esperança, com a alegria do Evangelho, né? Que o Papa tanto reforça. E então ele coloca, em primeiro lugar, a questão do isolamento. Hoje, o mundo de hoje, ele está muito bipolar no sentido de relações. Então a gente enfrenta uma certa crise, que ele mesmo coloca no título, né? Desse compromisso comunitário, porque há um desfecho, a gente não vive mais uma relação com as pessoas, não vive uma conversa, não vive um diálogo, a gente não se interessa mais pelas pessoas, pela vida delas, pela infância delas. E aí, é no diálogo com a vida das pessoas que emerge a palavra de Deus. Então ele coloca esse primeiro desafio, o isolamento. Essa falta de relação gera uma tristeza, um vazio, uma falta de serviço, que é o principal do cristianismo, é o serviço. E é interessante, né, que assim, ao mesmo tempo que a gente está tão conectado no mundo de hoje, né? Quer dizer, nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo estamos muito isolados, né? Quer dizer, existe uma contradição aí, parece uma coisa paradoxal. Ao mesmo tempo tão conectados e ao mesmo tempo tão isolados, né? Não, justamente. E aí, já que o senhor tocou também nesse assunto, a relação com as tecnologias está muito envolvida com essa questão do isolamento, não porque ela é um mal em si, mas o modo como se leva está causando um isolamento, quando deveria causar a aproximação, esse contato. Então, o uso dessas tecnologias, por exemplo, também é um segundo desafio que o Papa destaca, é a questão do conforto. Hoje, o cristão, o batizado, que tem essa missão, como o senhor mesmo falou, de anunciar o Evangelho, não está anunciando o Evangelho, não está vivendo uma coerência com a sua fé. Está se preferindo a manter as estruturas, manter uma boa imagem, manter um certo status, uma igreja muito bonita, retiros muito bem organizados, só que a missão de levar o Evangelho não está chegando às pessoas. Então, as pessoas continuam com aquele vazio, continuam com uma falta, continuam com
sem ter esse contato íntimo com Cristo, que é o mais importante desses eventos, dessas estruturas. Então, o Papa, ele provoca a gente a se refletir se a gente está tão confortável assim a ponto de não levar o evangelho, essa alegria, né? E aí, depois, junto com essas estruturas, o Papa também testemunha uma tristeza da incoerência da fé, junto com esse conforto de não se adaptar ao mundo de hoje para anunciar o evangelho. Então ele chama isso de relativismo moral, que é quando a pessoa ela tem a fé dela, ela é católica, ela vai à missa, vai na novena, mas ela na prática, lá no interior dela, ela ainda não tem um coração voltado para Deus, ela ainda não ama a sua família, não ama o seu próximo. Então, na hora do vamos ver, falta. É aquela velha história, né? Na igreja parece um santo, né? Um anjinho de candura. Mas depois nas escolhas do dia a dia, nas relações de trabalho, né? Muitas vezes acontece aquela incoerência, né? Você fala, mas esse aí é um cristão mesmo, né? Um católico que reza tão bonito lá na igreja, né? Exatamente. É verdade. E aí, para terminar tudo isso, com esses 3 pontos, digamos, surge uma consequência, né? A gente, vamos evangelizar, vamos levar a palavra, e aí gera um desânimo. Porque cadê, então, esses frutos, essa consequência? Então, o Papa dá uma resposta, né, que é a vida fraterna. Sobretudo é essa que ele coloca aqui. A vida fraterna, vamos ter mais relações, vamos anunciar o evangelho, vamos perdoar, vamos escutar o outro, vamos manter um diálogo, vamos ser mais solidários, companheiros com as pessoas, para a gente poder ter essa oportunidade de criar vínculos, então, no vínculo, gerar o amor, né? Legal, obrigado. A vida fraterna é o melhor testemunho, né? E esse testemunho é que ele é a base do anúncio, né? Que é o outro ponto que o Papa vai chegar lá, né? Muito bem. E assim, falando um pouco disso, né? Pensando um pouco nesse contexto, a gente, então, chega no ponto que o Papa vai falar sobre as tentações dos agentes pastorais. Quer dizer, você que está dentro da igreja, você que participa das pastorais, dos movimentos, você que é um membro ativo na vida da comunidade, né? O Alexandro fala para a gente um pouco sobre essas tentações aí que o Papa aponta, né? Especialmente para a gente que está dentro aqui da igreja, participa dela. Então, exatamente essas tentações, né, que a gente que já está envolvido dentro da igreja, né? Mas a falta de acolhida, né? É um dos fatores também que o Papa destaca, sobretudo. A falta de acolhida, a falta de empatia com o próximo, né? Que faz com que as pessoas que estão ali, às vezes tempos afastadas, chegam e não têm aquela acolhida, não são bem tratadas, são até mesmo julgadas, né, por aqueles que já estão lá dentro da comunidade, que já exercem alguma função, algum papel ali de liderança, de coordenação dentro da comunidade. Então, isso faz com que as pessoas acabem se deixando, né? Não vou ali, se afastando, melhor dizendo, né? Ou às vezes nem chegando. Ou às vezes nem chegando. Não vou naquela comunidade porque lá as pessoas mandam mais que o padre, lá, né, as pessoas me julgam pela minha situação de vida, né, pela minha situação, enfim, familiar, financeira, às vezes até, né? Então são situações que acabam afastando as pessoas. E a falta de empatia, né? A gente não, às vezes a gente coloca a gente porque estamos aí, que não nos colocamos no lugar daquela pessoa, né? Por que motivo um dia ela se afastou, né? Por que eu poderia estar ali tentando trazê-la novamente, evangelizá-la, né? Talvez por que aquelas pessoas estão distantes da vida da igreja, da vida da comunidade, enfim, da sociedade. Então, qual é o meu papel na evangelização, né? Diante dessas situações, dessa realidade pastoral da nossa igreja na sociedade atualmente, nos dias de hoje. Certo, muito bem, obrigado, né? Então, vamos seguir então aqui conversando um pouco sobre essa palavra do Papa Francisco, sobre o anúncio do Evangelho, né? Então, fique com a gente aí que a gente vai ouvir mais alguns colegas aqui. Muito bem, a gente está de volta conversando sobre a Evangelii Gaudium aqui na UCDB, nosso curso de teologia. E hoje, aqui a turma do primeiro ano, do primeiro semestre do curso de teologia, apresenta para a gente aí alguns estudantes sobre esse documento do Papa Francisco, que de algum modo tem tudo a ver com a caminhada da igreja. O Papa havia falado sobre os desafios para o anúncio do Evangelho no mundo atual. E de modo muito especial, ele fala sobre a crise do compromisso comunitário, a falta de testemunho, esse contrassenso, né, entre a fé e a vida, e ele aponta também algumas tentações dos agentes pastorais. Agora a gente vai conversar aqui com mais 2 estudantes, né? Então é o Lucas Diamante Ribeiro e o Heitor Eduardo Amorim Penágio. Falam com a gente hoje, então,
agora, né, sobre o anúncio do Evangelho. Quer dizer, o que significa isso? No coração do querigma, no coração do anúncio, está a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, eu começo aqui perguntando para o Heitor, né? O Papa fala sobre igreja em saída. O Caio tinha falado sobre o que significa isso, né? Mas como pensar essa igreja em saída na prática, assim, de modo concreto? O Papa nos traz, então, uma grande colocação no sentido de que toda a igreja ela é responsável pela missão evangelizadora. Claro, uma vez que nós temos a hierarquia da igreja enquanto ministros ordenados, né? Eles possuem esse cargo de maneira ministerial, de maneira hierárquica, mas também todo batizado, ele é chamado a evangelizar. Todo aquele que recebeu o batismo é aquele que é impelido a também fazer o anúncio do evangelho, né? A fé recebida, seja ela em qualquer cultura, seja esse pertencente à raça, etnia, esse também tem o dever de evangelização. Olhar uma igreja em saída é uma igreja que não se prende apenas aos padrões hierárquicos, mas torna cada batizado, cada batizada como evangelizadora, né? Como aquela que cumpre o seu papel de transmitir aquilo que recebeu pela audição. Quer dizer, todo o povo de Deus evangeliza, né? Isso que o Papa vem apontar, não é? Exatamente. Todo o povo de Deus, ele precisa, de uma maneira prática e direta, tornar a sua vida um testemunho. O Papa coloca isso muito claro, né? A igreja não se restringe a limitações culturais ou mesmo espaciais, né? O Cristo também se encarna nas culturas. Então, todos aqueles que recebem a mensagem evangélica precisam, de alguma maneira, anunciá-la. Isso está no cerne da vivência cristã. Né? O batismo sempre é o envio daqueles que são renascidos com Cristo. E quando a gente fala do batismo aqui, né, e de fato o Papa aponta essa raiz batismal que digamos assim, o fundamento, né, da vocação cristã no anúncio do Evangelho. Ele também vai falar do papel dos leigos, quer dizer, daquelas pessoas que não são padres, nem diáconos, nem bispos, né? De algum modo, o leigo não é aquele que não é, mas é aquele que é. O que é, né? Qual é o papel, qual é a missão do cristão leigo, leiga na igreja, na evangelização, então? Bom, hoje acho que nós temos um fenômeno muito grande, né, que são os leigos que fazem um protagonismo de evangelização na internet, por exemplo. São esses que têm a consciência que o organismo hierárquico da igreja não consegue abraçá-la, abraçar a todas as pessoas para que a evangelização possa ser feita, né? Hoje os nossos padres, bispos, são, de certa maneira, contam com um número limitado de agentes, né? Então cabe a cada batizado transmitir a fé, como foram as primeiras comunidades cristãs. Claro, não existia de uma maneira hierárquica a organização da igreja, mas cada batizado, cada pertencente à comunidade cristã fazia evangelização. Portanto, cada batizado, independente da sua pertença ou da sua vivência individual, deve evangelizar, deve fazer da sua vida testemunho, né? Isso é interessante porque nós nos limitamos, muitas vezes, apenas àqueles que possuem teologia ou aqueles que possuem algum estudo teórico, né? Mas o Papa vai dizer que não. O batismo confere ao cristão o munus do anúncio, o munus de ensinar. Então, isso deve ser muito claro para nós. Todos somos chamados, independente do método, seja no trabalho, na casa, na comunidade em que mora, mas todos são chamados à evangelização. Olha que bacana, né? Então o Papa aponta isso, que todo mundo de algum modo na sua vida tem essa missão, né? O que você pode ensinar por aquilo que você faz? O que você pode anunciar? De que modo você pode anunciar o Evangelho por aquilo que você faz também? Lucas, continuando um pouquinho aí nessa conversa, né, do Papa Francisco sobre o anúncio do Evangelho, sobre a evangelização, que cabe a todos, né, cabe de modo especial aqui, ele aponta o papel dos leigos, né, mas ele critica muito o comodismo, essa tentação, essa tendência a se acomodar, né? Como é que a gente pode evitar, de algum modo, esses obstáculos, né, na vivência da fé e também, claro, na própria evangelização? Então, o anúncio do Evangelho, ele passa por esse desafio também, né? De sair de si, de buscar evangelizar. E o Papa, nesse capítulo, ele destaca muito sobre a homilia. E aqui eu acredito que talvez esse comodismo esteja mais ligado com aqueles que anunciam diretamente a palavra, né? Os pregadores, os padres, aqueles que diretamente estão em contato e estão anunciando propriamente dita a palavra de Deus. Então, ele diz que a homilia é um lugar privilegiado do anúncio do Evangelho.
E ela não deve ser preparada de qualquer forma, mas sim de uma forma dedicada, com bastante tempo, com bastante oração. E então exige mais do próprio padre, né? Daquele que profere, do catequista, de sair de si, de preparar melhor os seus encontros, de preparar melhor a sua homilia, de conhecer também, através da escuta, aquele público ao qual ele fala, né? O Papa destaca isso como é muito importante, a escuta antes de falar. Então, conhecer o povo a quem ele fala. Então, isso exige mais do que um breve momento, mas sim toda uma trajetória, toda uma preparação importante sobre a homilia, sobre a pregação e sobre o anúncio do evangelho como tal. E certamente a homilia é uma das coisas assim mais, digamos, conhecida, né, das pessoas. Você que vai à missa, você que já foi à missa, né, ou de vez em quando vai, então na Igreja Católica você vai sempre ouvir o padre explicar as leituras, alguém vai ler lá textos bíblicos e vai ter uma explicação, né? Essa explicação a gente chama ela de homilia, e o Papa aponta aí que ela, ao mesmo tempo que é importante, porque é o ponto de maior contato com as pessoas, ele também diz que pode ser a maior dificuldade, né? Sim. E ele aponta também até a questão do tempo, não é? Que a homilia não pode ser muito comprida. O tempo, né? Exato, né? O Papa comenta que a homilia deve ser breve, mas, de certa forma, também ela não é uma aula, não é uma exposição. E também o padre deve cuidar para ela não se tornar um show, né? Alguma coisa assim... Um espetáculo, Um espetáculo. Né? Exato. Mas ser algo breve, que fale diretamente ao coração daquele que escuta. Exato. E aí a alegria, né? O papel da alegria aqui. Não como um sentimento, mas como uma atitude, não é? Sim, a convicção de sentir-se e saber-se amado por Deus, né, gera em nós uma alegria existencial que faz com que nós anunciemos plenamente o Evangelho de Jesus. Exato. Muito bem. Tem mais alguma coisa? Sim, acho que o Lucas disse, mas fica muito interessante, né? O Papa coloca essa palavra, acho que até foi para nós um grande ponto de atenção, a questão da enculturação da homilia, né? Não só é polêmico o tempo de duração da homilia, mas também a qualidade no que tange a tocar os fiéis, né? O Papa fala justamente isso, que é a mãe igreja, pela boca do padre, que faz o anúncio, mas ainda assim é uma mãe, né? Aquela que toca essas realidades. É muito interessante ver que o Papa coloca, olha, é necessário que o padre faça essa enculturação. Em que sentido? Colocações que possam realmente alcançar a vida daquela comunidade, daquele local. Acho que é uma polêmica que o Papa tenta desvendar, né? O papel da homilia. Falar a língua das pessoas, né? Exatamente. A gente pode dizer, todo mundo fala português, mas uma coisa é a linguagem, o modo, as imagens, né? O que você vai falar para um determinado público, para outra determinada comunidade. É verdade. Muito bem, obrigado. Né? Então vamos continuar aí com a nossa caminhada com o Papa Francisco. A alegria no anúncio do Evangelho. A gente continua aqui com a nossa conversa sobre esse texto, sobre esse documento, sobre essa palavra do Papa Francisco, olhando agora a vida da Igreja e, de modo especial, o pontificado do Papa Leão, a respeito do anúncio do Evangelho. Nesse ponto, o Papa Francisco aponta a necessidade de pensar que o anúncio do Evangelho tem uma dimensão social, a dimensão social nesse anúncio, na evangelização, né? Então, eu estou aqui com 3 estudantes do nosso curso de teologia, o Luiz Renato, o Peterson e o João Pedro, né? Então, o João Pedro, quero começar por ele aqui, né? O Papa fala sobre a vida, né, sobre a inclusão social dos pobres. Né? Então, por que os pobres são prioridade para a Igreja no anúncio do Evangelho? Né? Inclusive, a gente ouve falar muito de opção preferencial pelos pobres. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É interessante nós começarmos a falar o porquê do nome do Papa Francisco, né? E como isso realmente teve um efeito muito grande no seu pontificado em relação à doutrina social da Igreja com os pobres, né? Bom, para aqueles que não sabem, realmente, o Papa Francisco, durante o seu conclave, né, ele é abordado por um cardeal, né, um cardeal brasileiro, inclusive, e esse cardeal, ele fala, não se esqueça dos pobres, e aquilo marca
tanto o então cardeal Bergoglio, que ele se lembra de São Francisco de Assis e assim escolhe o seu nome de Francisco, né? E é visível realmente que todo o seu pontificado teve realmente um trabalho em torno dessa doutrina social, em torno dos pobres, né? Essa preferência da igreja, né? Para a gente entender realmente essa questão da preferência da igreja, nós precisamos voltar um pouco para a teologia na época de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cristo se fez pobre. E ele se fazendo pobre, querendo nascer numa família simples e humilde, ele também mostra essa atenção que nós precisamos ter. Infelizmente, no nosso mundo atual, a política, ela gira num contexto muito ruim em relação a isso, né? Onde o cuidado dos pobres se torna tanto como um fiéis político do que um preceito evangélico, que é o que o Papa Francisco nos traz, né? Então os pobres têm essa preferência na igreja, nós precisamos realmente cuidar dos pobres. É muito feio quando nós vemos pessoas que se dizem católicas, que vão às missas, que fazem, enfim, têm as suas devoções, mas quando vê um necessitado o exclui, né? Então nós vemos realmente esses pobres, essas pessoas que mais precisam, como pessoas excluídas. Sim. Pessoas que realmente necessitam da nossa ajuda, de uma questão social que está inteiramente ligada com a teologia. Então o Papa Francisco, ele nos traz esse olhar no Evangelho Gaudium. Eles são a preferência da igreja. Tanto é que o Papa Bento também traz sobre isso, e o Papa Francisco, ele só reafirma no seu pontificado. Exato. E o Papa Leão já apontou isso também, né, de algum modo, né, lá nos primeiros pronunciamentos dele, ele já vem apontando isso também. Quer dizer, não se trata de uma escolha que a gente pode dizer assim, de viés social apenas. Quer dizer, a dimensão social do anúncio do Evangelho, quando se trata da escolha ou da preferência pelos pobres e aqueles mais fragilizados, é uma escolha teológica, quer dizer, uma escolha que Deus mesmo fez e continua a fazer. Fez em Jesus e continua a fazer, né? Muito bem. Tá certo. Luiz Renato, então, agora conversando um pouco sobre essa dimensão social da evangelização, né? O que acontece, então, se falta, de algum modo, né? Se ela não fosse essa dimensão social da evangelização não for aí devidamente explicitada, a gente pode dizer assim. O que pode acontecer nesse sentido? Corre o risco aí de desfigurar o próprio sentido da evangelização, né? Pela falta que nós temos de saber o que é a própria evangelização, né? O próprio testemunho, né? O próprio testemunho, Exato, né? Quer dizer, para evangelizar, a gente precisa pensar na vida das pessoas, né? Sim, sim. Sobretudo o ponto central, né? Que é o reino de Deus, né? E a gente não tem essa experiência com o reino de Deus e também não sabemos olhar aí para as pessoas. É onde que a gente toca a nossa vida, assim, por dizer. Exato. São Tiago dizia isso, né? Como é que eu vou dizer para uma pessoa de Jesus Cristo, anunciar a paz e a fé para ela, né? E se ela não tem o que comer, né? Então, quer dizer, vai para casa, fica em paz e ela não tem o que comer. É um pouco isso que o Papa aponta. Quer dizer, anunciar o Evangelho, em primeiro lugar, tem que ter um olhar muito atento, né? E muito crítico também sobre a realidade que as pessoas vivem, não é? Sim, sim. E ainda há uma... Fala aí no microfone, isso. E ainda há um mandato, né? Ide ao mundo inteiro, anunciar o Evangelho, né? O próprio Cristo pede isso para nós, né? E as outras pessoas também têm esse anseio, né? Apesar que a gente pode saber pouco, mas esse pouco já é muito também para as pessoas, né? Tanto da palavra, tanto daquilo também financeiramente, podemos assim dizer. Exato, exato. E outra coisa interessante aqui no campo social, na dimensão social do Evangelho, é que, claro que um olhar sobre as realidades sociais, a fragilidade, né, as pessoas mais vulneráveis, é um olhar prioritário. Mas também o diálogo, né? Então aqui no sentido de dialogar com as pessoas, de ter aquilo que o Papa já vai apontar, que é a amizade social, né? Então, Peterson, fala pra gente um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, o Papa fala sobre a paz, né? Que paz é essa, né? Como é que a gente pode construir um mundo de paz, uma sociedade pacificada, uma sociedade em paz? Qual que é, então, como é que o Papa define, né, essa paz verdadeira? Bom, o Papa Francisco deixa bem claro que a paz em si não é aquela paz que é retirada totalmente os armamentos, né? Tanto que ele bate muito no ponto. Tem que tirar as armas, vamos parar de construir armas, enfim. Mas a paz social se dá pela humanidade. Através da justiça social, uma boa educação, escolaridade, enfim. Seria o humano reconhecendo a humanidade do outro, né? Tanto que
se não me engano, São Paulo VI, ele deixa bem claro que não se reduz a uma ausência de guerra, o fruto do equilíbrio, sempre precário das forças, ela se constrói. Então, a paz social vai ser construída na humanidade, né? Então, de um jeito ou outro, eu ter consciência de que eu, ser humano, sou capaz, com as minhas limitações, de conseguir entrar em consenso, dialogar com meu irmão, dialogar com o meu próximo. Tanto que é engraçado que nesse diálogo, ele sempre deixa bem claro, né, essa cultura do encontro. Então, eu vou construir a paz social através da justiça social como humanidade, né? Então, eu conseguindo construir essa paz com essa humanidade, eu consigo ir ao encontro dessas pessoas que realmente precisam. Diálogo, né? Então, diálogo que vai aí, como o Papa diz, né? Nos ajudar a perceber que a fraternidade, o sonho de uma fraternidade universal, acontece por meio dessa amizade social e uma cultura do encontro, né? É muito sério isso, né? No universo das redes sociais, por exemplo, em que as chamadas polarizações, né? Em que, na verdade, o que gera like, né, é aquilo que é mais polêmico. Sim. Quer dizer, o Papa está falando de algo que tem muito a ver com a nossa realidade de hoje, né? Com certeza. E olha que engraçado. Nossos estudos assim da teologia, a gente sempre vê essa abertura, principalmente no quesito de paz, né? Porque a igreja é aquela que sai para anunciar quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira paz. Então, como que eu, como igreja, vou sair para anunciar, sendo que eu não sou portador dessa paz, né? Então, como fiel batizado, eu vou ir ao encontro das pessoas de determinada religião, e eu vou anunciar essa paz verdadeira, né? Seria aquilo que João 23 diz muito sobre o adornamento, tanto que foi o estopim para o Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Seria essa atualização, essa renovação, seria essa saída, né? Tanto que ele fala que muitas vezes devemos... mas ele disse, né? Abrir as portas da sacristia, abrir a porta as janelas, né? Porque precisava entrar esse ar fresco. E como que nós seremos verdadeiramente esses anunciadores do evangelho, esses anunciadores da paz, sendo que nós ficamos presos, né? Fechados, né? Isso. E adiante, eu trago até uma frase muito bonita de São Paulo VI, porque é Papa Francisco que colocou nos altares São João 23 e Paulo VI, né? Como santos, né? Eu tive a graça de estar na missa em que ele canonizou o Papa São João 23, Nossa, né? Que maravilha, Sim. Meu sonho. E ele pega e fala, né? Que o amor é a semente eterna de todas as coisas. Então, se eu sou essa igreja da paz, se eu tenho que ir ao encontro, anunciar o evangelho, eu vou levar esse amor que, enfim, vai trazer totalmente essa realidade. Eu acho interessante também nisso que o Petros está falando, que realmente, né, o Papa Francisco, ele demonstra tudo isso que nós estamos falando realmente dentro do seu pontificado, né? Como que o exemplo dele nos leva realmente a refletir sobre o nosso modo de agir dentro dessa sociedade, dentro desse olhar para a doutrina social. Ele não fala apenas esperando que realmente nós, pelas nossas forças, continuemos esse caminho. Não, ele mostra realmente o seu exemplo. É muito bonito nós vermos o pontificado do Papa Francisco nessa questão. É verdade, né? O Papa Francisco, claro que as palavras, os textos, a gente está estudando aqui, estamos aqui conversando sobre um texto, mas o exemplo, né? As imagens, assim, os símbolos, né? A gente dizia que os símbolos que ele deixou falam muito mais do que as palavras, né? Então, no funeral dele, por exemplo, né? Então, quantas imagens ficaram marcadas, né? Pelo testemunho, que aí mostrava o testemunho da vida dele também. Obrigado, turma. Né? A gente continua, então, conversando aí sobre a alegria do Evangelho na palavra do Papa Francisco, saudoso Papa Francisco. Muito bem. Papa Francisco, então, nos fala sobre a alegria do anúncio do Evangelho. E nesse último ponto, a gente está aqui percorrendo, né, passo a passo, com a ajuda dos estudantes do curso de Teologia da UCDB, a gente está percorrendo aqui, passo a passo, essa palavra, pensando que a palavra do Papa, né, é uma palavra orientadora para toda a igreja. Mesmo que, muitas vezes, nesses tempos de redes sociais, a gente ouça, né, tantas coisas aí que falam sobre o Papa, muitas vezes
polêmicas, fake news, a gente precisa conhecer de fato, né? Então, cuidado com aquele guru que muitas vezes você segue na rede social e que fala cobras e lagartos aí do Papa e dos bispos, mas se você não conhece o que de fato o Papa falou, o que de fato o Papa disse, né? Então, esse texto, esse documento que a gente está conversando sobre ele aqui no nosso podcast, ele de algum modo apresenta a primeira palavra aí do Papa Francisco sobre a evangelização e o anúncio do Evangelho. E hoje comigo estão aqui o Cleison Moreira Piton e o Ilan Barbosa Pereira, né? O Cleison e o Ilan são também estudantes no curso de teologia e vão falar para a gente sobre a evangelização e o evangelizador, né? O Papa diz aqui, evangelizadores com espírito, né? Então, Cleison, fala para a gente um pouquinho de que maneira o Papa Francisco descreve, né, a espiritualidade do missionário e por que o Papa considera essencial cultivar essa relação pessoal com Jesus para que a missão evangelizadora seja eficaz, né? Quer dizer, de onde que vem, então, de algum modo isso já aponta sobre o porquê, por que é importante para o Papa que o evangelizador tenha essa relação pessoal constante com Jesus. Então, o Papa Francisco, né, ele vai trazendo para nós, padre, esse sentido da preocupação com o cansaço pastoral, né? O cansaço evangelizador. Às vezes as pessoas iniciam esse trabalho, esse processo evangelizador, mas ao longo da caminhada começa a se deixar cansar, né? Ou seja, distancia-se esse sentimento de Cristo, né? Se perde um pouco. Então, o Papa, ele vem com essa preocupação, né? Esse cansaço pastoral que precisa ter o que? Sempre esse engajamento movido pelo Espírito, né? O Espírito Santo. Aí o Papa vem trazendo para nós o quê? Uma perfeita, né, intimidade com Cristo. Porque é impossível o cristão que se deixa conduzir e conhecer a Cristo, né? Inebriar-se da palavra do Evangelho e não transmiti-la. Então, deixar-se transbordar, né? Eu conheci a palavra, eu conheci Cristo nesse encontro pessoal, então que essa ação na minha vida agora ela tem que ter um sentido. Então, não deixar que isso fique só em mim mesmo, mas que esse evangelho, que essa palavra, que ela possa estar o quê? Em saída, tocando a vida de outras pessoas também. E nessa espiritualidade, o Papa Francisco, ele vem nos relatando, né, principalmente, sobre a alegria do cristão. Então, essa exortação ela é muito importante. Não perder de foco a alegria de anunciar o evangelho de Cristo. Porque ser missionário, ser evangelizador, é um caminho, não é um mar de rosas que nós achamos, né? Vai ser fácil, é pleno dentro da igreja, tudo é tranquilo, né? Não mesmo. Mas é seguir a Cristo, né? O seu mestre, né? Fazer como ele, abraçar a cruz e, de fato, né? Seguir a caminhada, que muitas vezes cansa, mas assim como no caminho do Calvário, eu gosto de fazer essa reflexão, né? Tem as mulheres, tem Maria que impulsiona, tem Simão Cirineu que ajuda a carregar a cruz, e na nossa vida, na vida do missionário evangelizador também é assim, né? Que esse cansaço, às vezes, tem a quem também descansar. O Papa aponta, inclusive tem até uma homilia muito bonita, né, que o Papa Francisco fez numa quinta-feira santa, eu não me lembro agora qual que era o ano, eu me lembro que ele falava sobre o cansaço do padre, né, ele falava sobre o cansaço daquele que é o pastor, né, da igreja, da comunidade cristã, mas esse cansaço também pode, né, ter a ver com todos nós. E aí o Papa dizia, tem o cansaço bom, que é aquele cansaço assim do trabalho frutuoso, né? Do trabalho de quem se dedicou mesmo, né? Então chega no final do dia com aquela sensação de dever cumprido. Mas tem esse cansaço que é um cansaço vazio da nossa sociedade. Inclusive se fala muito da sociedade do cansaço, não é? Mas aqui falando um pouco sobre o evangelizador, né? O Papa aponta então algumas características desse evangelizador com o espírito, né? Então, e como isso vai se refletir depois também na ação pastoral. Fala um pouquinho dessas características aí. É ter esse contato com a palavra, né? Tá sempre unido, né, com a palavra e essa intimidade na oração. Uma vida de oração constante também para o evangelizador. E eu acho muito lindo que o Papa Francisco ele traz para nós nessa dimensão de que o missionário ele tem que ter a alegria e a ousadia, né? De ir, de cativar, de levar. Então, esse verbo que nos traz, né, uma ação.
É uma ação de não ficar parado. Por isso que eu acho muito lindo nesse documento, nessa exortação, que ele fala da igreja em saída, né? Eu prefiro uma igreja acidentada e lameada, mas uma igreja que sai, né? Não uma igreja acomodada em si mesma, né? Então ele coloca isso. Então, cristão, missionário, evangelizador é aquele que está disposto a ir além, sair do conforto, né, das estruturas da igreja, mas que vai à igreja em saída, que vai principalmente aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Tanto a religiosa quanto a social como também, social, principalmente, claro. né? Exato, Então essa igreja em saída é com ousadia, é alegria, né? Movida pelo Espírito, que é o Espírito que age, né? Então assim, por isso que é necessário o cristão missionário evangelizador ter essa consciência, né, de estar intimamente encontrado com Cristo. Porque a partir do momento que eu conheço, que eu sigo, que eu amo, eu não deixar que esse amor fique só em mim, que eu tive esse contato com Cristo, mas que esse amor transborde também na vida das outras pessoas. É isso mesmo, legal. Ilan, fala pra gente então, aqui o Papa conclui, né, ele é latino-americano, né, o primeiro latino-americano aí eleito Papa, e traz, né, na vida dele uma devoção muito grande à Virgem Maria, Nossa Senhora, e aí no final ele aponta isso, né, quer dizer, o sim de Maria, como esse sim então se torna modelo inspirador, né, para a missão evangelizadora na vida da igreja. Então, pegando o gancho no primeiro assunto, então o Papa vai dizer que é primeiro ser discípulo, depois missionário. Então eu preciso dessa experiência com Deus. E Maria foi essa mulher que teve essa experiência com Jesus Cristo. Primeiro, o sim de Maria foi importante para a igreja, para a missão salvífica de Jesus. Então o sim dela mudou muita coisa. Então, a partir disso, Maria esteve presente em vários momentos da igreja. Então, momentos que Jesus estava na cruz, durante Pentecostes, Maria estava ali reunida com os discípulos, que ali saíram em missão. Então, Maria teve essa experiência com Jesus Cristo, teve essa experiência com Deus, essa obediência de Maria. Então, Maria foi importante por isso, porque ela disse sim à obra de Deus, foi obediente a Deus e esteve ali com Jesus Cristo. E também ali em Pentecostes, ela reunia com os discípulos. Isso foi importante porque Maria, esse ícone feminino, como o Papa vai dizer, né, que é importante, esse ícone feminino para a igreja, para olharmos para Nossa Senhora, né? Então, nós latino-americanos temos muita devoção a Maria. Então, o Papa, como na Argentina, então via Maria como essa figura dessa mulher que a gente olha para ela. Então, nosso povo é muito mariano, né? Então, refletindo um pouco sobre isso, Maria é um reflexo da nossa vida como cristão, nossa vida como latino-americano, é importante para nós. Então nós lembramos aqui Guadalupe, ela apareceu ali para um povo, para um indígena, apareceu ali para um homem simples, mas quis aparecer para ele para demonstrar algo. Então Maria é essa que vai em encontro do povo simples, vai em encontro da palavra de Deus. Então ela tem esse caminhar junto conosco ali que reflete muita coisa na nossa vida como cristão, né? É interessante, né, que a dimensão mariana da fé católica, ela aponta também uma coisa bonita, que o povo católico em vários lugares trouxe, né, assim, de algum modo a figura de Maria a partir da sua identidade, né? Então a gente vê, você citou aqui Guadalupe, a gente pode citar também Nossa Senhora Aparecida, ou outras devoções marianas no mundo afora, né? Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, as aparições, né? as visões místicas da Virgem Maria, muitas vezes apontam essa ligação entre a fé das pessoas e a cultura delas, né? Então é nesse sentido também que a devoção mariana nos ajuda na evangelização, não é? Sim, a devoção a Nossa Senhora ajuda muito, né? Então, o nosso povo, durante muito tempo, não tinha padres em muitos lugares do Brasil. Então, foi a devoção mariana que sustentou muito a fé do nosso povo brasileiro. Então, nós vemos o Nordeste ali, o Norte, que faltaram muitos padres na região. Então, o povo vivia com devoções marianas que alimentou a fé. Então, a devoção mariana não afasta de Jesus Cristo, sim aproxima de Jesus Cristo. Maria nos aponta para Jesus Cristo. Então, olhando para essa vida como missionário que o Papa nos pede, né? O Papa nos pediu. Então, Maria foi essa que nos apontava a Jesus Cristo, nos leva a Jesus Cristo. Então, ela é um caminho para nós também, né? Então, nosso povo é um povo devoto de Nossa Senhora e ela nos conduz a Jesus Cristo, nos leva a Jesus Cristo por meio do seu ensinamento. Não temos muita coisa de Maria na Bíblia, então poucas coisas nós temos de Maria, mas o pouco que nós temos de Maria na Bíblia nos fala muita coisa. Então, uma mulher humilde, uma mulher que foi obediente a Deus, e isso o Papa nos pede em nossa caminhada como discípulo, para depois se tornar missionário. Primeiro essa experiência com Deus, experiência com Jesus Cristo, depois nós vamos em saída, porque nós só anunciamos aquilo que nós vivemos. Se nós vivemos uma experiência de amor com Jesus, uma experiência de amor com Deus, também nós queremos levar isso ao outro, né? Então Maria,
nos reflete muito isso. E nosso povo aprende muito com Nossa Senhora, ela nos ensina muito, essa mãe da nossa caminhada, ensina a ser cristão, ensina a ser devoto de Jesus Cristo, a amar a Jesus Cristo. Então Maria é essa figura feminina que nos anima e é o nosso exemplo como cristão. Com Maria até Jesus, né? Então, que é o centro do anúncio do Evangelho, né? E assim a gente vai chegando aí ao final da nossa conversa. De fato, esse documento do Papa Francisco, ele deve ficar para nós como um grande testemunho na vida da Igreja. Eu faço o convite para você que acompanhou aí esses passos aqui no nosso podcast para conhecer esse documento do Papa Francisco. Ele está disponível na internet, você pode acessar o site do Vaticano, né? Só colocar vatican.va e você vai procurar lá o documento Evangelii Gaudium, né? Então, para conhecer um pouco mais, ler mesmo, né? E conhecer mais de maneira mais profunda também esse texto. E eu quero também agradecer a você que esteve com a gente, prestigiando aqui a nossa conversa nesse dia, nesse momento aqui, e também fazer o convite mais uma vez. Você já ouviu falar do curso de teologia da UCDB, da Universidade Católica Dom Bosco, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Nós temos duas modalidades, presencial e EAD. Venha conhecer, venha fazer teologia também e também conheça as redes sociais da Universidade Católica Dom Bosco, também do Regional Oeste 1 da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e compartilhe também esse vídeo, mande para outras pessoas também, para que a gente possa conhecer mais do ministério e da vida do Papa Francisco. Um abraço para você que ficou com a gente, Deus te abençoe.